Vamos lá para a nossa aula de ciências. Livro Sistema SEV, página 250 a 255. Tópicos: o solo, a importância da cobertura vegetal, queimadas, desmatamento e agrotóxicos. Objetivo: perceber a importância do solo para a sobrevivência dos diferentes seres vivos. O solo. A formação do solo depende de diversos fatores, como o material de origem, os organismos vivos, o tempo de exposição, o relevo e o clima do lugar. Esse processo é chamado de pedogênese. As rochas presentes na superfície da Terra estão o tempo todo expostas à ação do intemperismo. O que é o intemperismo? Esse processo consiste no desgaste e transformação das rochas e seus minerais formando os solos. O intemperismo pode ser químico, físico e biológico. Químico, quando ocorre uma mudança na composição dos minerais que formam as rochas. Intemperismo físico, quando ocorre apenas a desagregação da rocha, transformando-a em fragmentos, ou seja, em pedaços cada vez menores. Ou pode ser biológico, quando o processo de transformação de rochas ocorre pela ação dos seres vivos. Os solos podem ser divididos em três tipos principais: arenoso, argiloso e umífero. Solo arenoso apresenta uma textura leve e granulosa, composta por grande parte de areia. Seus grãos apresentam espaços, ou seja, poros, entre eles, por onde a água e o ar passam com facilidade. Por ser muito permeável, a água carrega a maior parte dos seus nutrientes para regiões mais fundas, tornando impróprio para o plantio, ou seja, o solo arenoso ele possui uma areia muito fina. Devido a ele possuir uma areia muito fina, a água infiltra com muita facilidade e vai com muita profundidade para o solo. Devido a ela infiltrar com facilidade, ela leva todos os nutrientes que são próprios para o plantio. Então, esse solo ele fica impróprio para o cultivo das plantas. Solo argiloso. Apresentam grãos pequenos e compactos, o que dificulta a passagem da água. É um solo que possui coloração vermelha escura, úmida e macia. Ou seja, quando está chovendo muito, ele fica bem úmido, absorve a água com muita facilidade, ele tornando assim uma massa pastosa. É o que nós podemos chamar de barro, que fica aquilo bem úmido, bem molhado, mas em época de seca, forma uma camada dura que dificulta o desenvolvimento da vegetação, ou seja, eles ficam assim em pedaços quebradiços e secos. O solo umífero é conhecido como terra preta. É um solo muito fértil resultante da decomposição de restos de seres vivos. Apresenta uma boa porosidade, aeração e permeabilidade. Ou seja, o resto de decomposição ele enriquece o solo com nutrientes, fazendo com que o solo ele fique próprio para um plantio. Ele serve de adubo para as plantas. Por isso que a decomposição dos seres vivos eles são muito importantes, porque eles se tornam um adubo, fortalecendo o solo, enriquecendo o solo com nutrientes, fazendo com que ele fique próprio para o plantio e cultivo das plantas. Importância da cobertura vegetal. O solo é fundamental para o crescimento das plantas. Elas agem como uma barreira protetora contra o impacto direto das gotas da chuva no solo, diminuindo o processo de erosão. O que é a erosão? É o processo natural de desgaste, transporte e sedimentação do solo. A erosão também pode ocorrer pela ação da água dos rios, ventos, gelos e etc. Mas como isso acontece? Em um ambiente sem cobertura vegetal, a água acaba carregando todos os materiais presentes naquele solo, como nutrientes, carregando nutrientes e matéria orgânica. Ao carregar esses elementos para outras regiões, provoca um empobrecimento do solo. As queimadas. A queimada é uma técnica agrícola usada desde o período colonial para a retirada da cobertura vegetal. Por ser mais barata, continua sendo uma prática mais usada até hoje.
Apesar disso, é uma prática muito danosa ao meio ambiente. Vejamos algumas consequências das queimadas: diminuição da fauna e flora, emissão de gases poluentes, intensificação do aquecimento global, diminuição da fertilidade do solo, agravamento da erosão, dentre outras consequências causadas pelas queimadas. Desmatamento, desflorestamento. Está relacionado com a retirada total ou parcial da cobertura vegetal. A maior parte desse processo ocorre por atividades humanas para atividade agrícola, pecuária, urbanização, exploração da madeira. A retirada da vegetação afeta diretamente a biodiversidade local. Além disso, influencia na intensificação do efeito estufa, diminuição da umidade do local, agravamento dos deslizamentos, assoreamento dos rios, entre outros. Os agrotóxicos são produtos químicos usados para combater pragas que podem destruir as plantações. Eles podem ser classificados como inseticida para insetos, herbicida, ervas daninhas, fungicida para fungos e bactericida para as bactérias. Os agrotóxicos, por combaterem essas pragas, aumentam a produtividade dos produtos cultivados. O problema é que eles também poluem o solo, as águas, causam desequilíbrio ambiental e diversos tipos de doenças. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo desde 2008. Então, observe que o Brasil é o que mais consome agrotóxicos em suas plantações, muitas vezes causando algumas consequências danosas, como, por exemplo, as doenças. Uma dessas doenças podemos citar o câncer, que é causa para as pessoas que trabalham no cultivo nas plantações. Vejamos as atividades, iniciando na página 253. Primeira questão: marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O solo arenoso é pouco permeável? Verdadeiro. O solo umífero é rico em nutrientes? Aí você vai colocar a letra F para o solo arenoso é pouco permeável e letra V para o solo umífero, que é rico em nutrientes. O solo argiloso é pouco permeável? Verdadeiro. O solo arenoso é mais utilizado para o cultivo? Falso. Segunda questão: qual é o solo mais indicado para a plantação? Aí você vai fazer o solo umífero. É bastante fértil e rico em matéria orgânica, ou seja, nutrientes. Identifique quais seres os agrotóxicos combatem: herbicida, ervas daninhas, fungicida, fungos, inseticida, insetos, bactericida, bactérias. Quarta questão: cite 2 fatores que levam à formação dos solos. Você vai fazer o material de origem, os organismos vivos, o tempo de exposição, o relevo e o clima do lugar. Quinta questão: qual é o nome do processo de formação dos solos? Pedogênese. É o desgaste das rochas, chamado de intemperismo. Sexta questão: cite 2 consequências das queimadas. Diminuição de fauna e flora, prejudica a biodiversidade, emissão de gases poluentes, intensifica o efeito estufa e provoca o aquecimento global. Sétima questão: por que a retirada total ou parcial da vegetação pode ser prejudicial? As plantas protegem o solo com uma barreira protetora contra o impacto da água da chuva e com suas raízes seguram o solo impedindo que ocorra o deslizamento. Portanto, a retirada da vegetação deixa o solo desprotegido, facilitando a erosão e o assoreamento. Oitava questão: cite uma desvantagem do uso de agrotóxicos. Os agrotóxicos são produtos químicos usados para combater pragas, aumentando a produtividade das lavouras. Mas, apesar desse benefício para a agricultura, os agrotóxicos são altamente prejudiciais ao meio ambiente,
pois poluem o solo e a água, causando desequilíbrio. E também diversos tipos de doenças. Nona questão. Diversos processos nos ambientes são considerados como os naturais. Um desses é a erosão do solo. Explique o que é esse processo e de que forma está sendo intensificado. A erosão é o processo natural de desgaste, transporte e sedimentação do solo. Contudo, tem sido intensificado pelos seres humanos que retiram a vegetação responsável por proteger o solo. Você aprendeu que os agrotóxicos são muito utilizados para combater pragas das lavouras. Quais são os alimentos que possuem uma maior quantidade de agrotóxicos? Quais são esses alimentos? Os alimentos que contêm grande quantidade de agrotóxicos são a uva, o pimentão, o morango, o tomate, o abacaxi, o alface, entre outros alimentos também. Agora ficaremos com atividades das páginas 253 a 255 e atividades complementares para casa na página 168 a 171.